Fala, cariocada! Como estão? Estamos aqui de volta com o Papo com Quintino, no formato antigo, né? De vez em quando tem aquele formato com bate-papo, esse é só eu falando aí, falando minhas besteiras. Dessa vez eu quero comentar um assunto que deu muita polêmica, que é sobre o camelôs e moradores de rua no centro do Rio, que é uma coisa que deve ser combatida. Devemos acabar com o excesso de camelôs, lugar de gente não é na rua. Fiz um texto para o Diário do Rio, dando minha opinião. Na minha opinião, vale tanto quanto a opinião de qualquer um, mas é a minha opinião, né? Sobre uma operação que a Prefeitura do Rio está fazendo no centro da cidade. Nesse trabalho tem o embelezamento, que é a entrada da Conlurb, colocando luz de LED, entre outras ações, né? Recuperação do patrimônio. E tem um ponto que gera muita polêmica, que eu acho que não deveria gerar, que é a ordem urbana. E é um projeto muito necessário. Não sei se vocês andam no centro do Rio, na verdade não sei se vocês andam no Rio de Janeiro, mas passamos por 4 anos de total ausência do poder público. Isso gerou que os camelôs e os moradores de rua ocupassem as ruas cariocas. Especialmente em um período de pandemia, o desemprego aumentou muito. Mas não podemos achar que o camelô é a solução para esse problema. Primeiro você tem o ambulante, que realmente é um empreendedor, presta um excelente serviço. O acarajé da Baiana, ali no Arco do Teres, na Praça 15. A Cissa é maravilhosa. Mas não dá para comparar a Cissa com um ambulante que está vendendo óculos pirata. Uma distância, às vezes, de menos de 100 metros. Eles concorrem com eles mesmos. Você acha que aquilo ali é um camelô empreendedor? Não é. Não é. Não estou dizendo que esse é o caso, mas muitos dos pontos são dominados por milícias e máfias. Isso tem que ser combatido. O que não pode ter, tem que acabar, é o camelô que está, por exemplo, na 7 de setembro, que você não consegue andar. Se vem o VLT, você não se movimenta. Ou você é atropelado pelo VLT, ou você fica esperando ali aquele tempo interminável da passagem dele. Isso não deveria acontecer. A rua é para o pedestre caminhar. Então vamos falar desse trecho onde a prefeitura entrou. Ali, como eu falei, entre a Cinelândia e a Almirante Barroso, que é aquela parte ali que se chama até de Boulevard Severiano Ribeiro. Não se usa muito esse nome, mas foi um nome votado pela Câmara dos Vereadores, que é onde está tendo esse primeiro centro de excelência. Muito morador de rua. E o morador de rua, a pessoa não tem um lugar, às vezes, onde dormir. Você tem o caso das pessoas que trabalham longe, tem o caso da pessoa que sofre problemas mentais, das pessoas sem habitação, que é um problema gigantesco de nossa cidade. Mas o morador de rua dormir à noite faz parte de uma grande cidade. Isso só é combatido, e eu uso a palavra combate, sim, porque é algo que tem que acabar, com um trabalho longo, tanto da assistência social quanto da Secretaria de Habitação. Só que o que não pode acontecer é o que está acontecendo hoje no centro do Rio. As pessoas moram naquele local, deixam colchonetes, deixam seus pertences. E isso é um problema, assim, não só um problema da cidade, já me chamava de higienista, mas é uma coisa que é feia, que afasta o turismo, afasta o comércio e afasta o emprego formal. E devemos lutar, a gente vai sair dessa pandemia e a gente precisa lutar para voltar ao emprego, voltar ao turismo, e passa por essa parte de retirar do centro esse morador de rua. E vamos pensar sobre a questão do morador de abrigos. Os abrigos são uma porcaria. São uma porcaria completa, é muito difícil pedir para que eles morem lá. Há projetos de melhoria dos abrigos esperados, hotéis populares, que havia na época de César Maia, houve um pouco na época do Eduardo deixou um pouco de lado, e durante o governo Crivella foi completamente esquecido, mas está voltando aí. Você tem uma secretária de assistência social muito boa, que é a Laura Carneiro, e ela e o Washington Fajardo, que é o secretário de Planejamento Urbano, tem um problema que vocês não imaginam sobre o morador de rua, que o morador de rua, muitos têm seu cachorro. E eles pretendem, ali junto com o Vinícius Cordeiro, que é secretário de Defesa Animal, que em alguns abrigos tem um abrigo para os cães. Você passa ali por um morador de rua e você vê eles com os cachorros. Ali no Arco do Teres tem até o Pipoca, que é um cachorro até muito gente boa. Isso pode resolver essa parte.
Outro problema dos abrigos, eles fecham às 6. Não pode, tem que continuar até depois, até às 10, 11 horas. Ou não fechar, para que o morador de rua, depois de ter trabalhado ali, catando sua latinha, ou mesmo mendigando, volte para conseguir ir para o abrigo. E o outro problema é a falta de sensação de pertencimento. Porque o abrigo, ele não tem privacidade. É necessário, o abrigo pode ser para 2 pessoas, ter um mini escritório ali, onde ele possa deixar suas coisas, fazer seus desenhos. Alguns são poetas, escrever suas poesias. E dá uma sensação de local, de lugar e organização. Mas falado isso, né, eu falei, por exemplo, do Arco do Teles. O Arco do Teles está completamente abandonado. Claro, a pandemia abandonou. Então você tem uma pessoa dormindo o dia todo embaixo do arco. Isso é legal? Não. É necessário que essa pessoa seja encaminhada. Mas é necessário que ela seja retirada dali, sim. Tem que pensar isso. É necessário que combata-se isso. Moradores de rua, estamos ok aí, a gente precisa fazer esse combate. Claro, uma questão social, não é só uma questão de ordem urbana, mas é necessário também não glamorizarem, como tentou. Houve uma época, meu Deus, uma família, mantém tudo limpinho ali na tal rua. Não é para a família dormir na rua. A família tem que ter um local para ir. E isso cabe ao poder público ir e tanto a esquerda e a direita lutarem para que eles tenham onde ir. Foi até criticado, porque eu falei que a esquerda glamoriza isso de coisa, glamoriza mesmo, porque no lugar de procurar formas de retirar eles da rua, fica dizendo que não, precisamos de isso, daquilo, precisa de tanta coisa que nunca vai sair. Isso sem contar os cracudos, né? Isso aí devia ser internado logo, interditado, não é para ficar andando. Mas não, eles têm ali o seu livre-arbítrio. Que livre-arbítrio? O crack tirou qualquer livre-arbítrio deles. Na matéria, as pessoas criticando que a questão que eles não têm emprego, etc. Aqui eu falei da questão da máfia. E a gente tem que pensar que o camelô, se você pega em frente ao edifício central, pelo amor de Deus, você ali tem eles concorrem com comerciante lá de dentro, vendendo carregadores de celular, fios, cabos. Coisas que são até perigosas, porque não tem licença, não tem selo, não aconselho que comprem. Concorre com a pessoa que está dando emprego formal ali dentro. Pessoa que está pagando imposto, pessoa que cria emprego, pessoa que gera renda para a cidade. Claro que o camelô ali ele pode estar ali pela grande necessidade, procurando emprego, fazendo bico. Mas vamos ser sinceros que não é o caso de todos, não. Tem o caso, como eu falei, dos que vendem óculos, das máfias, das milícias, das mesmas pessoas. Tem que tomar cuidado. Especialmente o número que chegou de camelôs no centro, no Rio de Janeiro. Uma pesquisa feita pelo Instituto 21 mostra que mais de 65% dos cariocas são contra o número de ambulantes de rua. Veja bem, eles não são contra os ambulantes. Eles até concordam que deve haver. Mas o carioca quer é que tenha uma organização, que tenha uma ordem, que você não ande pelo centro precisando desviar de morador de rua e de camelô. Uma cidade que queira ser ponto turístico, uma cidade que queira ser um farol na economia, um farol no século XXI, não pode ter esse tipo de coisa na rua. Vou citar um exemplo. Mas isso é da América Latina, falaram? Não. Eu tive em Casco Viejo, que é a capital da República do Panamá, na cidade de Panamá. Casco Viejo é o centro histórico. O centro financeiro é bem feio, é nesse estilo abandonado. Lembra o centro do Rio, no estilo do abandono. Mas quando você chega no centro histórico, são cafés, hotéis antigos, né, recuperados, lojas de decoração, lojas de produtos de alta qualidade, charutaria, tabacaria, né? As pessoas andando com segurança, todos de máscara, né? Estava no meio da pandemia, policiamento ostensivo, e não vi um camelô. Centro histórico, onde você compra esses souvenirzinhos para levar para casa, né? E você tem no centro do Rio o camelô chegando, o ambulante vendendo em cima de você. Lá isso não tem. Cidade do Panamá. Será que o Panamá tem um desenvolvimento humano tão maior que o do Rio de Janeiro? Eu acho que não. Certamente não tem. Então por que lá consegue ter um centro histórico tão evoluído
e aqui não? Qual a diferença? A gente já pediu, o Instituto 21 vai fazer uns artigos sobre isso. Por que o Panamá conseguiu ressignificar o centro histórico e o Rio de Janeiro não consegue? Será que a população entende que você tem que realmente, às vezes, retirar o camelô, botá-los em lugar, como tem a Uruguaiana, talvez a Praça São José, deixá-los ali, mas eles não podem ficar espalhados sem organização nenhuma? É isso que a gente tem que pensar. Às vezes, sem pensar um pouco mais com razão e menos com emoção. O poder público cabe a dar emprego, procurar uma forma de capacitar esses profissionais que hoje estão desempregados. Tentar achar uma forma deles saírem ali desse bico que é o ambulante, que tem dia que dá dinheiro, tem dia que não dá. E também saber que é um ambulante, como eu falei, que é empreendedor. O ambulante que está ali porque ele sabe que tem uma boa ideia e aquilo ali pode crescer. Mas não é o que está acontecendo hoje com 95%, não. Já falei ali, tem a Cissa do Acarajé, você aquele cara das balas ali mais pro miolo do centro. Esse cara é um empreendedor. Mas os outros não são. Os outros só atrapalham a cidade. E isso a gente tem que combater, eu repito, combater, acabar com isso. O Rio tem que voltar a brilhar. E eu tenho fé que em 5, 6 anos isso vai acontecer. Mas tem que entender que vai doer um pouco. E já está doendo. Mas é o caminho certo e eu torço muito para que o Centro do Rio volte a ser o que um dia já foi. Esse foi o Papo com o Quintino. Segue a gente nas nossas redes, youtube.com/Diário do Rio, facebook.com/Diário do Rio, twitter.com/Diário do Rio e nossos canais no Spotify. Lembrando que agora houve uma mudança de grade na programação, acabando com Hoje no Rio. Então, todos os dias às 7 horas da noite tem um programa diferente. Eu só me lembro de cabeça que na sexta temos o Semana no Rio. Até a próxima!